tudo bem com vocês? Eu sou a professora Lídia Gouveia, sou professora da Rede Municipal de Educação de Palmas. Atuo como professora do 2º ano na ETI Caroline Campelo e hoje nós vamos trabalhar o componente curricular de História. Vamos lembrar um pouquinho das nossas aulas passadas? Nas aulas passadas nós falamos de como nós somos, com quem a gente se parece e também falamos sobre o povo quilombola, certo? Vocês estão lembrados das aulinhas? Pois é, na aula de hoje nós vamos falar sobre um povo que está no Brasil antes dos portugueses chegarem. Alguém sabe quem é ele? Alguém lembra quem é? É os indígenas. Vocês sabem o que são os indígenas? Os indígenas são os índios. E eles vivem no Brasil antes mesmo dos portugueses chegarem. E o que vocês acham sobre os indígenas? Diz aí para mim, Sofia Nubelli, o que você acha dos indígenas? O que você entende sobre os índios? Onde que os índios vivem? O que será que eles comem? Como será que eles se vestem? Será que os índios, eles vão na cidade? Vamos descobrir hoje na nossa aula? Vem cá comigo e vamos descobrir muito mais sobre os índios. Então, os índios, eles chegaram no Brasil, eles estavam no Brasil, antes da chegada dos portugueses. E eles eram milhões, eles eram muitos. E eles eram em mais de 1000 tribos. Mas, no censo de 2010, foi descoberto que existe em torno de 890 mil índios no Brasil e menos de 200 tribos. Olha só como diminuiu lá de quando foi descoberto o Brasil até hoje. Antes nós tínhamos mais de 1000 tribos e hoje nós temos cerca de 200 tribos. Então, o que está acontecendo com o povo indígena, professora Lídia? Será o que aconteceu com esse povo indígena todo? Então, o povo indígena, ele perdeu espaço quando os portugueses chegaram. E eles tinham medo, então eles se espalharam por todo o território brasileiro, certo? E isso fez com que eles fossem sumindo. E também, lembra que assim como os escravos que eu falei na aula passada, eles também eram escravizados. Então, assim, os portugueses, o homem não índio, o homem branco da época, os europeus, eles vinham e colonizavam as cidades, criavam cidades, e aí colocavam o índio como escravo. E aqueles índios, assim como os escravos, eles fugiam, Os escravos iam fazer o quê? Eles iam lá e faziam os quilombos. E os índios, eles fugiam para aldeias. E assim eles foram se espalhando, certinho? O que são as aldeias, professora Lídia? Eu não estou entendendo nada. Vou explicar para vocês. Aldeia é onde vivem os índios. Lá onde eles constroem as suas casas, as suas moradias, as suas plantações e de onde eles tiram seus alimentos em sua base, certo? Então, isso é que é a aldeia. De que eles vivem lá na aldeia? Eles vivem da agricultura, eles vivem das caças dos animais, do artesanato. Então, é dessa forma que os índios conseguem viver. No Tocantins, vou contar um segredo. No Tocantins, nós temos 8 etnias indígenas. Você sabia disso? Que nós temos 8 povos diferentes indígenas? Vamos conhecer um pouquinho sobre eles. Nós temos o povo Apinagé, o povo Craô, o povo Carajá, o povo Xerente, o povo Javaé, o povo Avá-Canoeiros e a gente vai conhecer um pouquinho sobre cada um deles. Então, aqui agora nessa imagem, nesse slide, vocês vão ver um pouquinho sobre o povo Javaé. Olha só, eu quero que você preste atenção agora no formato da pintura do rosto, na pesca, tá vendo que eles estão indo pescar? Então, eles vivem muito da pesca, a natureza para eles é muito importante, a preservação da natureza para eles é muito importante. Então, para o índio,
tudo que é da natureza tem um grande valor. Então, eles não poluem tanto, eles cuidam da natureza, eles não fazem desmatamento, eles não fazem queimada. Por quê? Porque para eles a natureza é divina, é sagrado e não pode ser destruída. Tudo que eles tiram ali da natureza é para o seu consumo, a sua alimentação, ou os seus vestimentos, ou para construir as suas moradias. Mas ele não tira para desmatar, para vender, é para o consumo próprio deles, entenderam? Aí nós vimos o povo xerente. Agora nós vamos ver sobre as aldeias. Aí nós estamos vendo uma aldeia Craô. A aldeia Craô, ela é em formato de um círculo, né? Tá vendo aí que ela tem um formato de um círculo e as casas elas ficam todas em volta desse círculo. E o meio ali é onde são feitas reuniões, é aonde eles se reúnem para discutir sobre um problema que está acontecendo na comunidade, uma festa que está acontecendo, sobre um casamento que vai ter, um nascimento, sobre todas as coisas importantes que são relacionadas à vida indígena é decidido lá é como se fosse uma sala, como se fosse um terreiro de uma fazenda, e aí eles se reúnem ali para fazer os seus eventos. Nós temos aí a imagem de um pajé. O que é um pajé? Pajé, ele é como se fosse um padre ou um pastor, mas dos indígenas, né? Então, ele tem essa mesma patente, né? É como se fosse um pastor ou mais indígena. Então, o nome dele lá não é pastor, não é padre, é pajé, certo? E nós também temos aí as imagens do artesanato. O artesanato deles são brincos, colares, pulseiras, que são tudo produzidos da natureza, da floresta, que eles vão lá, eles pegam palhas, eles pegam sementes e fazem esse artesanato. Também temos um pouquinho sobre o povo xerente. Aí nós temos a imagem de uma apresentação. Essas apresentações, lembra que eu falei que é feito lá no terreiro, lá no salão principal da aldeia? Pois é, então essa apresentação que vocês estão vendo aí, as meninas vestidas, elas vão ser feitas nesse salão. Então eles vão para lá. É a apresentação quando a menina, ela deixa de ser menina e passa a ser moça. Lembra assim, já viram falar em festa de 15 anos? Pois é, na aldeia indígena eles fazem algo parecido com uma festa de 15 anos. Como a menina ela se torna mocinha, então eles vão para lá e tem danças. Assim também acontecem com os meninos. Então, são todas as festas que para nós tem um nome, para eles tem outro, mas é também comemoração. Nós temos aí uma tiara que é feita com palha de babaçu ou de buriti, que eles fizeram essa tiara. Também temos as danças, as corridas de tora. As corridas de tora, gente, são um grande pedaço de madeira, é uma tora, um pedaço de madeira grande, que eles fazem a corrida. Essa corrida acontece quando o menino, ele deixa de ser menino e passa a ser homem. Para provar que ele é homem, ele tem que carregar a tora. Então, ele pega aquele peso todo, coloca nas costas e ele corre. Quanto mais ele corre, quanto mais pesado for a tora, quer dizer que ele vai ser um homem forte, certinho? Agora nós vamos falar um pouco sobre o artesanato indígena, né? O artesanato indígena depende muito da comunidade, da tribo indígena que tem, né? Que ele faz parte. Aqui no Tocantins, por exemplo, nós temos o nosso povo indígena, ele faz muito artesanato de capim dourado, de palha de buriti, de palha de babaçu. Então, esse tipo de artesanato, ele é muito confeccionado aqui, com muitas sementes, né, que fazem os enfeites. Nós temos aí, por exemplo, aqui perto de Palmas, entre
perto de Miracema, Miranorte, nós temos uma comunidade indígena. Você sabia disso? A comunidade indígena que fica próxima a Palmas, em torno de 60, 70 quilômetros, chama Povo Xerente. Aí você vai falar assim, você já viu um povo xerente, um índio xerente aqui em Palmas? Eu já vi. Aí você vai falar, uai, professora, como assim? O índio vai na cidade? Não sabia disso. Gente, vai, porque assim, antigamente, o povo indígena, ele vivia isolado, longe das cidades. Hoje nós temos as comunidades indígenas que elas ficam próximas das cidades, porque as cidades foram crescendo, crescendo e ficou muito perto da comunidade. Então, o povo ele vem, às vezes ele não tem como plantar para toda a comunidade comer, né? Então ele vem na cidade, vende os seus produtos e fazem compra normal como a gente. Eles compram arroz, feijão, óleo, açúcar, café, como nós também consumimos. E isso não vai mudar ele. Mas também nós temos o povo indígena que chama isolados. Vocês já viram falar desse nome? Que são os povos indígenas isolados, professora. Nem imaginava que isso existia na vida. Pois existe. Os povos indígenas isolados são aqueles povos que vivem muito, muito longe da civilização, né? Então, eles não querem ter contato com o homem não índio. Então, eles vivem isolados. Esse povo, sim, ele não vem na cidade fazer compra, ele não vem na cidade para consumir coisas que vende na cidade. Então, eles vivem exatamente da caça, da pesca e do que é produzido dentro das aldeias. Ok? Ficou entendido isso? Mas nós também temos os índios que vão para a cidade estudar. Esse índio vai para a cidade estudar, por quê, professora? Mas para que, professora, que ele vai estudar? Porque nas aldeias, eles têm a necessidade de também ter médicos, enfermeiros, professores, para ajudar, né? A falar, professora, mas como assim? Qual é a língua que eles falam? Eles entendem a nossa língua? Sim. A maioria dos índios, ou os chefes das aldeias, eles falam tanto o português como a língua nativa daquela tribo. Então, eles falam. E aí, aqueles jovens que vão crescendo e eles querem estudar, eles também aprendem e vêm para a cidade estudar. Aqui em Palmas, nós temos indígenas que fazem medicina, enfermagem, serviço social, pedagogia. Então, assim, nós temos vários indígenas que saem das suas aldeias, vêm para a cidade, estudam e depois eles voltam para a aldeia para ajudar na sua comunidade, ok? Nós vamos falar agora sobre uma coisa deliciosa. Sabe o que é? Comida! Ai, gente, eu adoro comida. Vocês gostam de comida? Ah, por isso que eu sou fofinha, assim, eu gosto de comida. Mas vamos falar sobre a comida dos indígenas. Quem aí já comeu beiju, levanta a mão. Pois é, o beiju é uma comida típica indígena. Quem aí já comeu canjica, levanta a mão. Canjica é da cultura indígena. Por quê? Porque eles plantam muito milho. Então, eles têm lá o milho e eles com o leite de fruta, do coco babaçu, e aí eles fazem a canjica. Nós temos também o peixe na taioba. Quem aí já comeu peixe, levanta a mão. Exatamente, então o peixe também é uma comida típica deles. E também temos aí a jiquitaia. Essa jiquitaia é uma mistura de pimenta que eles usam para temperar na alimentação deles. Aqui no Tocantins nós tivemos no ano de 2015 os Jogos Mundiais Indígenas. Talvez você não consiga lembrar porque você era muito pequenininho na época, mas você pergunte a alguém da sua família sobre como que foi. Veio o índio, povos indígenas de
todo lugar do mundo. Veio dos Estados Unidos, do Canadá, veio gente de todo lugar do mundo para participar desses jogos indígenas. E veio povos indígenas também de todas as etnias do Brasil vieram para Palmas. Palmas ficou linda, colorida, com muita coisa legal acontecendo durante os Jogos Indígenas. E saiu em todas as mídias do mundo. Palmas ficou conhecida não só aqui no nosso Brasil, nem só aqui em Palmas, nem só no Tocantins, mas no mundo inteiro foi falado sobre os povos indígenas por causa dos Jogos Mundiais Indígenas. Professora, Jogos Mundiais Indígenas? Sim, lembra que eu falei lá da corrida de tora? Teve corrida de tora, arco e flecha, teve demonstração de artesanato, então foi uma coisa muito bonita de se ver. E aí, vocês entenderam bem a matéria de hoje? Nós falamos sobre os principais costumes dos índios, nós falamos sobre o que os índios e os quilombolas têm em comum. Eles cuidam da natureza e eles são povos que foram escravizados no passado e que hoje, né, eles estão livres, certinho? Nós também falamos sobre os povos indígenas do Tocantins. E para terminar, eu vou mostrar para vocês um adereço muito bonito que é dos indígenas. Olha só, o que eu trouxe para vocês aqui é um cocá. Ele é colocado na cabeça e é um adereço muito bonito dos índios, né, que eles utilizam principalmente em dias de festa na aldeia. Ele é colocado na cabeça, olha só como é que fica, e é bem arrumadinho e eles usam principalmente nos dias de festa. Certinho? Essa foi nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você perdeu essa aula, vai lá no Palmas Homeschool ou no canal do YouTube e você pode assistir essa aula novamente, ok? Beijinho, tchau, tchau!